a sua casa inteirinha nas melhores condições de pagamento. Revimar Móveis, aqui no centro da cidade. Rua Paulo Barbosa, número 138. Não compre móveis sem antes passar por aqui. Revimar Móveis, 2243-5340. O forte da decoração é aqui na Carlins Plásticos. São pisos vinílicos, pisos laminados, pisos hospitalares, carpetes e muito mais. Persiana romana, persiana Rolux motorizada, persiana plissada e muito mais. Carlins Plásticos, há 53 anos, trazendo qualidade e o melhor atendimento para você. TVC 16. Aqui você se vê. Alô, amigos do Abrindo o Jogo. Hoje o nosso programa tem a honra de trazer um petropolitano que projetou a imagem dessa cidade mais do que qualquer um outro através do seu trabalho artístico. Foi a todas as grandes redes de TV, fez muitas apresentações fora do Brasil, com uma marca que, para mim, musicalmente falando, é a marca mais forte que a cidade de Petrópolis já exportou. Hoje, o nosso convidado é Marco Aurélio Xavier. Marco Aurélio, além de nos conhecermos eu tenho 63, vou fazer 64, eu devo ter conhecido o Marco Aurélio quando eu tinha uns 15, então 14. Então, lá se vão aí 50 anos de amizade e de respeito. Bom dia, boa tarde, boa noite, maestro. Bom dia, boa tarde, boa noite, Falcone. Um grande prazer estar aqui, viu? Da mesma forma, essa é a sua segunda vinda aqui, segunda ou terceira. Eu acho que terceira vez aqui no nosso programa, e o que me dá muita satisfação e muita alegria, porque o maestro Marco Aurélio Xavier é igual ao Brasil. Ame-o ou deixe-o. É uma pessoa que sempre provoca muito amor ou muito ódio, né? Em função da sua veracidade de comportamento e da sua educação. Eu sempre fico muito preocupado em lembrar e enaltecer os reais valores da cidade de Petrópolis. Nós temos, eventualmente, aqui umas fumaças, uns nevoeiros, umas coisas que passam, né? Ou então, como a música do poeta já falou, são nuvens passageiras. Não é verdade? Como é que é para uma pessoa do seu nível, que vai completar agora em novembro dia 7 de novembro. 59 anos de música, de profissão. Como é que é ver esse cenário? O seu coração se entristece, se rejubila com as coisas que estão acontecendo? Qual é a sua visão desse momento? Olha, minha visão desse momento é muito pessimista, Falcone, porque evidentemente, sem citar nomes, etc., né, nós temos aí as pessoas que deveriam estar dedicadas à cultura e se locupletam disso, de atividades escusas, etc., enfim. Artisticamente 0, pecuniariamente 10. Artisticamente 0. Agora você falou tudo, né? Artisticamente 0.
Eles querem ficar trilionários da noite para o dia. E você sabe que quem sofre com isso, porque é o tal negócio, o Marcos Falcone, você entra num boteco, você entra num cafezinho de bairro, aí você vê as pessoas ali com 5 anos de espera para fazer uma cirurgia. Agora mesmo, antes de vir aqui, eu fui tomar um cafezinho no meu bairro, sujeito com uma hérnia aqui, desse tamanho, ainda carregando a caixa de cerveja, etc. E a cirurgia dele está prevista para daqui a 5 anos nos hospitais públicos. Quer dizer, quando a gente fala, né, nas pessoas Essa é a cirurgia numa sessão espírita, porque já morreu há muito tempo, né? Já morreu, né? Então, quando a gente fala nessas pessoas que agem desonestamente, como, enfim, eu não tenho provas, eu não me meto nisso, mas nesse Natal Imperial, que isso foi uma vergonha, né? Está prejudicando a saúde pública, está prejudicando a educação pública, porque vai faltar para alguém, né? Cobertor curto. Hã? Cobertor curto. Puxou para cobrir o nariz, o dedão do pé fica de fora. Exatamente, exatamente. Eu acho isso lamentável, né? Enfim. O cenário musical de Petrópolis, ele já teve muitos altos e baixos, né? Na sua época recente, à frente das meninas cantoras, fazendo um trabalho incontestável, quando o assunto é corais, que não são corais, são coros, né? O plural é irregular. Né? Quando esse é o assunto, ninguém teve a mesma projeção do que as meninas cantoras de Petrópolis. Haja visto, em uma das salas lá da sua residência, atual residência ali, né? É residência número 2, né? Sua residência número 2, existem comprovações documentais disso tudo, não é verdade? As pessoas deviam se inspirar nesse exemplo ao invés de tentar projetar sucedâneos. Ao invés da pessoa tentar peitá-la, devia se reunir. Quando a gente não pode com o inimigo, entre aspas, a gente deve juntar-se a ele, né? Os exemplos das meninas cantoras, o senhor acha que eles foram absorvidos de alguma forma ou foi, por exemplo, uma nuvem passageira? O pessoal veio, viu que venceu, mas não quis utilizar o exemplo. Ô Falcone, por incrível que pareça, eu acho que você não sabe dessa estatística, no Brasil, tirando uns que eu detectei no exterior, pela internet, no Brasil, 38 grupos. Aliás, eu quero deixar aqui claro para os espectadores que o primeiro coral mundial, viu? Mundial, exclusivamente com meninas, foram as meninas cantoras de Petrópolis. Olha. Porque havia, não é, um preconceito contra a menina cantando, enfim, uma série, uma coisa histórica, né? Enfim. Então, hoje, no Brasil, 38 grupos de meninas que surgiram após o meu usam exatamente o mesmo uniforme, a mesma meinha, o mesmo sapato. A coreografia parecida. Tudo igual. Mas esse negócio do preconceito contra as meninas é uma coisa que eu não compreendo, né? Porque se o problema é a tonalidade de voz, por que eles utilizavam os castrati para poder simular a mesma afinação das meninas? Aí é uma questão religiosa, Falcone, porque numa das cartas de São Paulo, acho que é São Paulo, São Pedro, não sei, está lá taxativamente, né? Que na igreja a mulher cale-se. Quer dizer, a mulher na igreja católica, né? Uhum.
não abre a boca, não tem vez para nada. E, historicamente, os corais, né, de uma forma ou de outra, sempre foram ligados ao catolicismo. Atuavam na Igreja Católica, né? Portanto, o homem não era permitido. E os castrates, justamente, eram aqueles meninos, que, aliás, uma coisa monstruosa, né, da humanidade, uma página negra da... Você sabe que eu tenho uma gravação em CD de um castrate de 1902, 1907, que existia no Vaticano. O pior é que ele cantava mal, ele não tinha bom ouvido e tal. Existia no Vaticano. Até 1907, eles castravam meninos. Ui. Eu tenho a gravação em casa. Só de falar isso dá uma dor, né? Nós indíamos, né? Eita. Nós indíamos. Então, os meninos que eram solistas, tinham boas vozes, evidentemente, combinado com a família, eles eram castrados, não produz hormônio masculino, a laringe continua do mesmo tamanho de um menino, só que a vantagem dos castrates é que com a musculatura já de um homem, não é? A musculatura. A emissão. Sim. Eles aí superavam as mulheres. Dom João VI, quando veio para o Brasil, ele trouxe algumas dúzias de castrate, né? Porque não era só na Igreja Católica, mas também nos teatros, mulher não abria a boca, né? Os papéis eram feitos para homens, que faziam voz de mulher, né? Se maquiavam e tal, se travestiam, né? Sim. Isso parece que no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Bom, nos Estados Unidos eu sei que sim. Europa, né? Europa, que era o mundo, né? No momento. Europa era o mundo, né? E aí, ô Falcone, eu enfrentei o preconceito das pessoas atuais, né? Em estúdios, em TVs, não sei o quê, que se referiam às minhas meninas que estavam de saia, de joelho de fora, com cabelo comprido, de eles. E os chamavam de meninos, assim, não são meninas, repare bem. Mas isso é de uma mediocridade mas e é uma histórico, burrice. Né? É histórico. Pois é, mas as pessoas deviam, mesmo que lentamente, trilharem um caminho evolutivo, não é verdade, maestro? E a gente tem uma pena da ignorância, né? A ignorância é que astravanca o progresso, lembra disso? Astravanca mesmo. Essa sua luta, ela não foi em glória, porque a sua marca é indelével. O pessoal pode plantar bananeira, pode dizer, desdizer, pode fazer o que quiser, que uma coisa eu ouvi e eu achei na época muito engraçado, eles falavam o seguinte: o Marco Aurélio Xavier é o único que faz menina cantar. Lembra disso? Pois é. Pode ficar com despeito, pode falar o que quiser, mas realmente é isso. A sua técnica é uma técnica muito apurada. A sua transmissão de conhecimento, às vezes, é feita de forma mista. Ela é traumática e amorosa. Exatamente. Eu acompanho a sua carreira há muitos anos, eu percebo. E ela é altamente eficaz. Ela gera muitos amores e gera muitos atritos, até que a pessoa entenda que aquela ali é a maneira dela absorver o conhecimento e ter aquilo para o resto da vida. São carimbos, né, maestro? Agora você vai aprender. Ô, Falcone, eu vou te contar uma história que eu acho que eu nunca contei, nem pela imprensa escrita, nem pela mídia televisiva. Estou falando certo? Perfeitamente. Estou bem? Pois bem, eu comecei as meninas em 1976, né? 1976, dia 2 de março de 76. E quando chegou em dezembro, eu também fui criador do coral da Universidade Católica de Petrópolis, da UCP e tal. Nós fizemos então um concerto de Natal
conjunto. Cantaram as meninas, cantou o coral da UCP e no final os dois juntos. Maravilha. Olha, isso nunca eu declarei na imprensa, não. Qualquer tipo de mídia. Muito bem. Gravaram esse concerto de Natal, quer dizer, no mesmo ano que eu fundei. Que eu não deveria ter feito isso, né? Porque nenhum grupo com menos de meio ano de preparação está apto a cantar. Mas eu tinha que apresentar resultado e foi de qualquer maneira. Aí alguém gravou, não sei o quê, naquelas antigas fitinhas de cassete, né? Tal, gravou e tal. Eu escutei e disse, isso está ruim, está muito ruim, está medíocre e eu preciso me aprimorar nessa arte, né? A arte de forma. Porque É muito o difícil. grande lance é você saber formar a voz. Porque a voz, ô Falcone, a voz ela é fabricada. Ué, eu tiro por uma experiência, aliás, duas experiências que eu tenho em casa. Sim. Primeiro, o meu filho Gustavo, seu aluno, Foi meu aluno. chamado carinhosamente Antônio Salieri. Antônio Salieri, que era o contraponto da vida real do... Do baterista? Não, o Salieri, ele era o contraponto De da Mozart. De Mozart. É. Muito bem. E a outra é a Amanda, minha sobrinha, que foi menina cantora, Solista. vozeirão, tá lá, E sua filha, não é? e a minha filha Giovana, né? Não é? Então, eu tenho esse convívio muito próximo e eu presto muita atenção nessa excelência, né? Do desenvolvimento da ferramenta. Porque o meu filho ele tinha muito problema de emissão, tinha problema de respiração e através das suas diretrizes virou um músico internacional hoje. Mas roda deixa eu o mundo concluir aí. o assunto aqui. Veja bem, então quando eu vi que o resultado era medíocre, viu? Medíocre quer dizer mediano, quer dizer, não é nem lá nem Não cá. era ruim mesmo. Era né? ruim mesmo. Era ruim mesmo, né? Eu pensei com meus botões, preciso me especializar nisto, não é? Fazer uma coisa diferente. E comecei a pensar nos corais brasileiros, até famosos, etc. E tal. E para te ser sincero, e não os desmerecendo, né? Nenhum deles me agradava. Mas em que área? Na parte técnica, na produção visual? Na parte, técnica, afinação, na emissão vocal. Nós tínhamos, acho que ainda existe, o madrigal renascentista, que até o Isaac Karabichev começou como regente lá, Belo Horizonte, se não me engano, né? Mas aquilo para mim não estava servindo. Quer dizer, eu não ia procurar o madrigal renascentista, não sei se existe ainda, que era um coral de ponta, né? Porque para mim não estava bom. E aí, lá com a minha discoteca, eu descobri um coral de meninos, né? Na Catalunha, na Abadia de Montserrat, um coral que tem 900 anos de tradição, os maiores... Está bem ensaiado, não está, Marete? Muito Bem bem ensaiado. ensaiado. Tanto que, se você pegar uma enciclopédia de compositores, etc., né, os grandes compositores da Península Ibérica, quer dizer, estou falando de Espanha e de Portugal, saíram da Escolania de Montserrat, né? Padre Antônio Soler, todo mundo que estuda violão, estuda como é que é o... esqueço o nome do sujeito agora. Enfim. Então eu procurei este centro, né? Este centro... Como padrão. Como padrão, porque realmente esses meninos, a Escolania de Montserrat, ninguém no mundo canta igual a eles. O timbre de voz, sabe? É uma coisa... Tem uma coisa também que eu sou ignorante, mas eu consigo ouvir as coisas, né?
as meninas cantoras, elas têm um tipo de arranjo vocal completamente diferente também. Isso é outro a composição detalhe. das vozes. Isso é o detalhe. Não é todo mundo cantando junto na mesma nota, parece que existe um arranjo, quintas, terças. Sim, isso é normal de qualquer coral, né? Mas só para terminar aqui, porque você falou sobre coral de meninas, etc. Bem, aí eu fui para essa abadia beneditina, né, na Catalunha, para estudar, e o meu grande mestre, aliás, meu saudoso mestre, que dirigiu a escolania por 50 anos, Dom Irineu Maria Segarra, quando eu me apresentei lá, ele disse: o que você faz no Brasil? Eu falei em castelhano com ele, que aliás eles odeiam falar castelhano, né? Eles preferem falar francês do que castelhano. Eles querem que a gente fale catalão, mas enfim, eu não sabia nem que catalão existia. É tudo diferente. É diferente. Eu falei: eu sou diretor de um coral de niñas, quer dizer, eu sou diretor de um coral de meninas. Ele parou assim, extasiado na minha frente e disse: um coro de ninhas? Entende? A surpresa do homem, como se aquilo fosse algo absurdo, né? De outro planeta. Ele parou aí, não disse mais nada, né? Mas digamos, aquele incômodo dele, um coro de ninhas, como... Isso não existe, né, meu amigo? Mas eu fiz. E aí, ô Falcone, eu tive um truque, não é? De usando o que o Milton Nascimento muito sabiamente deixou, o artista tem que ir onde o povo está. Não adianta eu ir para uma praça pública, como fui nesse Brasil todo, pelo mundo afora. Eu já tive plateias de 350 mil pessoas, Falcone. Varginha, lembra? Varginha era 70 mil. Na Quinta da Boa Vista, nós tínhamos 350 mil pessoas. Projeto Aquários? Projeto Aquários, fizemos 23. Então o artista... Saudosa dona Lili Marinho, hein? Era o Roberto Marinho e Péricles de Barros, né? Porque Péricles de Barros, quando você fala em estandarte de ouro, Réveillon na Avenida Atlântica, chegada de Papai Noel no Maracanã, Natal na Lagoa, Projeto Aquários, etc, etc, estava esse nordestino, Pérez de Barros, meu grande amigo, meu grande irmão, que estava uma grande cabeça, né, por trás disso tudo. Mas a dona Lili Marinho tinha um carinho especial também. A dona Lili só gostava da gente. Só gostava da gente, né? Entendi. E tanto que no casamento dela com Roberto Marinho, e Roberto Marinho não chegou onde chegou à toa, né? Um dia eu sou chamado lá, ele ainda tinha o escritório dele ali onde era a TV Globo? Na Lagoa? Como é que é aquele lugar ali? Ah, eu sei, eu lembro, Enfim, Meu né? Deus, onde tinha o estúdio. O estúdio onde o Faustão começou a fazer. Sim, ali, eu esqueço o lugar. Meu Deus. Borges, daqui a pouco vem. Mas enfim. Então o doutor Roberto Marinho me chama lá, isso, o que foi? 98? E, olha, eu vou me casar pela terceira vez. Jesus. E meu casamento vai ser na noite de 24 de dezembro, numa fazenda em Conservatória. Eu vou fazer um presépio ao vivo do lado de fora, e conforme as cenas vão acontecendo, as meninas vão cantando. Eu falei: doutor Roberto, como é que eu vou tirar a criança na noite de Natal de casa? Eu falei: não vou conseguir. Ele não pensou 2 segundos. Ele falou assim: você diga aos pais que elas não vão estar na ceia de Natal, mas na época, né, isso 98 por aí, 99, não me lembro a data, o programa de maior audiência era o especial da Xuxa de Natal, né? O especial da Xuxa de Natal tinha uma audiência estúpida, né?
você diga aos pais que elas não estarão em casa, mas eu as colocarei 3 vezes no especial da Xuxa. Então os pais ligam a televisão e as filhas estão lá. E ele nos colocou 3 vezes. Assim foi uma feito. cantando aqui na Catedral, uma com a Xuxa lá no Bonfim e outra no Teatro Fênix. Isso, Teatro Fênix É? na Lagoa. As meninas, a Xuxa e o Fábio Júnior. Aí a aderência dos pais, né? A concordância dos pais foi quase 100%. Ele era muito inteligente, né? E nos mandou buscar de helicóptero aqui em Petrópolis. Que coisa, hein? Vieram vários helicópteros, aterrissaram lá no campo do Cascatinha, né? E levaram as meninas. É assim fomos. É o poder bem utilizado, né? O poder com criatividade, né? Exatamente. Isso deve ter sido, na época, um marco, né? Até para as meninas, para o coral, uma coisa de doido, né? Sim. Participar de um evento desse nível, como é que fica primeiro, a parte profissional, como é que é realizar isso, segundo? E segundo, o ego das pessoas, como é que fica? Os pais ficaram contentíssimos, né? Aí teve aquele pessoal que tem dorzinha de cotovelo. Sim. Porque assim que eu falei que foram 3 Eventos. gravações no mesmo programa, né? E essa com a Xuxa, Fábio Júnior e nós, as meninas cantoras, deram um close em uma determinada menina. Aí um sujeitinho aqui de Petrópolis com dor de cotovelo, que aliás está cheio aqui, né? Os dores de cotovelo, foi perguntar ao pai da menina quanto que eu teria pagado para a Rede Globo botar o close da filha dele. Falei, nada, Não né? tem noção que lá tem um diretor de TV e ele corta para onde ele pois acha é. apropriado Pois é. e artisticamente mais encaixado na continuidade ali do evento. Exatamente. Ele não tem noção exatamente. de nada, né? Exatamente. Misturar capitão de fragata com cafetão de gravata, né? Deus me perdoe essa palavra nesse horário. Pois é, como é que chama? Um pouquinho de macarrão com um porrão de macaquinho. Aí fica difícil, né? Ao longo da sua vida, isso deve ter sido uma constante, conviver com dores de cotovelo alheias. Aí você veio. Já está vacinado? Oi? Já está vacinado contra isso? Já levou essa vacina para não... Custou, filho, custou. Porque você vê uma coisa, Falcone, essa dor de cotovelo, ela não só parte digamos, dos concorrentes, enfim, porque Tom Jobim era muito preciso, né? Tom Jobim dizia que o sucesso é uma agressão pessoal. No Brasil, né? Eu acho que no Brasil. Você ter sucesso, você ofendeu todo mundo. Você tem que ser um fracassado para... Medíocre. Um medíocre para todo mundo te amar e te achar bacana, né? E de maneira que esse ressentimento vinha do povo em geral, mas também dos próprios familiares, acredita? É mesmo? Dos próprios familiares. Mãe com ciúme de mim, porque o que eu falasse com a menina, olha, faz assim, faz assado. A garota ia na minha onda e não obedecia o pai e a mãe. Eu disse, olha, isso pra você não é legal. Isso pra você não é bom. Já o pai e a mãe falando em casa, nada. E aí ficava, digamos assim, a competição, né? Até por falta de visão mesmo do que naquele momento ali, em função do progresso da menina, seria melhor para ela no futuro, né? Olha, nada contra, viu? Cada um é dono, enfim, do seu corpo, da sua vida. Mas um dia uma menina muito pequenininha, quer dizer, uns 9 anos por aí, ela me chega na orelha, ô Falcone, com aqueles pregos de obra grande, um negócio desse tamanho, aquele prego parrudo, enterrado na orelha. Falei, minha filha, o que é isso? Mamãe gostou e deixou. Falei, bom,
Então você obedeça a mamãe. Só que no meu coral tu não vai aparecer com esse prego na orelha. No dia seguinte ela tirou. Não tem nada a ver, né? Claro que a mãe não gostou, né? Porque a mãe aprovou. Daqui a pouco botou o prego na orelha, daqui a pouco foi com a melancia pendurada no pescoço também e vai querer entrar. Não. Não tem nada a ver, né? Isso aí dá conflito, né, filho? Porque como disse alguém aí, não é? Hoje você ter respeito, obedecer às coisas é fora de moda, né? O legal é, né? Legal é transgredir, né? Achando É transgredir, né? Ser contra qualquer coisa. o status quo. Né? O que está aí, para mim, se está aí, não é bom. Tem que ser diferente. Não importa que seja para pior. Exato. Não é isso? Exato. A gente vai fazer primeiro intermezzo. Beber uma aguinha e a gente volta já já com Marco Aurélio Xavier, dando um show de informação aqui sobre as meninas cantoras. Não são saudosas, porque elas estão vivas aí no meio de nós, aí, um negócio de doido. E a coisa, quando é bem semeada, gera frutos que são para sempre. A gente volta já já. Sua casa de cara nova, com detalhes que só tem aqui na Carlinhos Plásticos. Passadeiras a metro com as mais variadas estampas. Capachos personalizados. Pisos antiderrapantes. Carlinhos Plásticos, 2243-5575, Rua do Imperador, número 42. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém, porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que tava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Sua casa de cara nova, com detalhes que só tem aqui na Carlinhos Plásticos. Passadeiras a metro com as mais variadas estampas. Capachos personalizados. Pisos antiderrapantes, rendas a metro, plásticos em geral e seus acessórios. Lindas toalhas térmicas, você pode colocar uma por dia. Carlinhos Plásticos, 2243-5575, Rua do Imperador, número 42. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém, porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que tava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Abrindo o jogo, volta com o maestro querido Marco Aurélio Xavier. Pessoal de casa, a gente agora vai fazer uma pergunta que todos gostariam de ouvir.
Maestro, as meninas não estão se apresentando em Petrópolis faz um tempo. Temos alguma novidade aí? Sim. E em primeiríssima mão para você. E não usando meias palavras, mas palavras inteiras, com a atual política e com o ex, né, que se demitiu, não sei o que aconteceu, presidente da Fundação de Cultura, não sei como é que chama aquilo. Mudou o nome lá agora. Então, enfim. Eu aqui não conseguiria me apresentar mais, nem tampouco ensaiar. Por que razão? Porque o ex, né? Presidente da Fundação de Cultura, também tem o seu coralzinho. Portanto, meu concorrente, não meu rival, porque ele não tem qualidade. Ele não tem qualidade. Mas, portanto, os espaços em Petrópolis, porque aqui nós temos poucos espaços para eventos. Sim. Nós temos o quê? Palácio Cristal, Teatro Dom Pedro, eventualmente Santa Cecília, quando é viável a Catedral de Petrópolis, e acabamos por aí, né? Então, a municipalidade não me convidaria mais, e eu estava com as portas fechadas, né? As portas fechadas, totalmente. Então, isso eu não posso revelar para ninguém. Não posso. Mas um prefeito de um outro município aqui por perto me ofereceu uma sala, o nome continua o mesmo, Meninas Cantoras de Petrópolis. Eu estou ensaiando com meninas desse tal lugar, entendeu? E quando as coisas aqui mudarem, não é? Quando haver um momento propício, a casa ali na Raul de Leone está completamente aparelhada e pronta para recebê-las de volta e continuarmos. Só você sabe disso. Agora deve ter mais uns 3 telespectadores que vão saber, né? Sim. Isso vai mudar o cenário, maestro, porque as pessoas sempre perguntam, né? Como é que está esse sonho na cabeça do maestro, porque sempre foi uma realidade. Não, o sonho não acabou. São 43 anos, vamos fazer agora em agosto. Inclusive, você foi padrinho de uma das turmas. Verdade. De 2015, não é? Você foi padrinho de uma das turmas. Foi com muita honra, foi uma cerimônia belíssima. Mas aqui o ambiente, para mim, estava hostil, entendeu? Entendi. E veja bem, ô Falcone, não adianta eu fazer sucesso em São Paulo, em Minas, em Curitiba, porque as meninas que vão para o meu coro, elas precisam ser daqui, entendeu? Então eu preciso me apresentar aqui para que meninas pequenas conheçam e se encantem com o trabalho. Mas mediante toda essa política que eu já expliquei anteriormente, né? Política ou procedimento, não sei, eu preferi então sair deste município, estou numa sala pequena, etc, etc, ensaiando com o mesmo nome, estou com 48 hein? Meninas, que bacana, cantando bem pra caramba, fizemos até, sem divulgar aqui em Petrópolis, um concerto de Natal na Cidade dos Lagos, mas fora daqui. Quando o ambiente aqui não estiver hostil, a gente volta para o mesmo endereço. Mas essa... segredinho só você que sabe. Jesus, mas essa visão é uma visão tacanha, né? É uma visão assim que não merece nem maiores adjetivos, porque eles seriam muito pesados, não é isso? É uma tristeza quando se volta as costas para a cultura e para, usando uma expressão mais técnica, para o bel canto, não é verdade? Um negócio que devia ser incentivado ao extremo, porque aquela menina que está recebendo esse tipo de treinamento, cultura, e está vivendo este ambiente, ela está deixando
de se expor a outras coisas Que hoje que são hoje terríveis. são terríveis. a diferença terríveis, entre a terríveis. menina conseguir ter sucesso na vida e Diferente do nosso descambar. tempo de criança, não é? Que É a coisa verdade. não está como está agora. é verdade. Eu tenho, Hoje um pezinho na rua, você já desvirtuou uma criança totalmente, né? eu dei sorte com os 6 primeiros: Gustavo, Guilherme, Eduardo, Maria Isabel, Jaime e Maria Cecília. Você é bom nisso, né? Todos eles trabalhando, É. muito bem colocados, ninguém tem nenhum tipo de vício, bacana. Agora a gente está tentando o mesmo sucesso com a Giovana, né? Bom, esse é sucesso garantido, né? É Sucesso garantido. ela É uma é menina danada. que, minha danada. aluna, inclusive, A bichinha é muito feliz danada, pra mim. ela é esperta. ela tem um QI extraordinário. É uma menina que desde pequenininha, eu conheci tua filha com uns 4, 5 anos, né? Ela não fala uma palavra errada, ela não erra um plural, ela não erra um verbo. É impressionante, né? Aliás, saiu o pai, né? Mais ou menos, o pai já está meio cansado já, né? Eu estou na curva descendente, ela está na ascendente, Ascendente, né? Então, o caminho é um caminho que a gente tem o maior orgulho, né? Deixa eu te contar um fato. Uma vez ela foi almoçar comigo lá para as bandas foi a minha falecida mãe, né? Dona Iracendas, Dona Sendas. Dona Sendas, que o pessoal não... Deixa eu te contar um negócio. Quem inventou essa... Porque minha mãe chamava-se Iracema, né? Sim. Morreu com 95 anos. Mas a tua menina era pequena e chamava ela de Dona Sendas. E ficou Dona Sendas. Acredite você, um pernambucano chamado Manuel Carlos, que eu não conheço pessoalmente, só por Facebook, ele me mandou uma música com letra de um frevo que ele compôs e vai ser cantado em... Como é que é o nome da cidade? Santo Antão... Ih, caramba! Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo Antão. Ele fez um frevo, Dona Sendas, me cantou com a letra. Invenção da tua filha, né? coisa, hein? Invenção da tua filha. Mas então... É uma oportunidade de outras Giovanas, de outras Maria Isabel, tal, conviverem num ambiente familiar, receberem cultura musical e terem, se quiserem, já uma carreira profissional, caso elas sejam, Sim, né? sim. Como se fala em inglês, gifted, que elas tenham recebido o dom, O né? dom, o presente. O dom, que Presenteadas. já tem um direcionamento. Eu acho que isso é muito melhor do que ficar na rua, aprendendo a fumar, aprendendo outras coisas que não levam a lugar nenhum. Quando eu fiquei absolutamente... Quer dizer, não é puritanismo, pelo amor de Deus. Não é puritanismo, não. Mas a coisa de uns 3, 4 dias, né? Um menino não, uma criança, não é? De 11 anos, Valguana, alisando a barriga de outra menina pequena também, ele vai ser pai. Com 11 anos, Valguana. Como é que um menino de 11 anos que não sabe nem o que é a vida, não é? Como é que esse garoto de 11 anos vai ter condição de formar e educar uma criança? Eu fui pai aos 19 e foi um risco. Já foi um risco? Um risco. Com 19, né? Com 19. Agora com 11... Olha, no meu tempo a gente com 11 não era capaz de fazer filho, era? Acho que não, né? Mal capaz de empinar pipa, jogar bolinha de gude. Não, a gente pô. não era biologicamente nem capaz disso. Pelo menos eu não sei, eu não fui. Mas é um garoto de 11 anos, eu fiquei tão chocado com a notícia que eu nem li o resto. Mas está aí no Facebook, 11 anos, a menina já está grávida. E a menina não sei que idade tem, porque como eu disse... Uma eu não li o doideira, resto. né? Uma doideira isso, né? Eu fico muito assustado com isso. Então, quando eu vejo iniciativas iguais à sua, que além de terem esse cunho social, as pessoas não percebem, né? Na hora de falar mal, todo mundo acha defeito e tudo. Agora, sim. na hora de ver as benesses, elas são deixadas de lado porque são coisas de só menos importância. Então, Antiquadas. Então, as pessoas, para falar mal, tem uma fila que começa
aqui na Igreja do Rosário e termina lá no início da Washington Luiz. Ah, pois. Agora, para falar bem, tem 2 gatos pingados ali do lado do obelisco. Sim. Então é um negócio muito difícil. Sim. O ser humano ele tem uma tendência apocalíptica, só presta aquilo que vai dar em fim do mundo, não é verdade? É verdade. E a gente esquece de incentivar essas iniciativas que são magníficas e que dão um brilho extra na sociedade, né? Ô, Falcone, perdoa a tosse. Hoje, quando se discute política, quem é um presidente da República, quem é um deputado, tororó, tororó, eu não creio que por aí está a mudança. A mudança está na criançada. Não tenha Porque dúvida. hoje, e generalizando, não Petrópolis, não o Brasil, mas a nível mundial, o que está ruim, é a criançada, são os jovens. Inclusive pela aparência externa, não é? São assustadores. São as sementes. As sementes. E aquele pessoal amanhã vai ser o teu cirurgião, o teu juiz, Advogado, o teu delegado. advogado. É complicado isso. E você sai, quer dizer, não apontando A ou B, mas de uma forma geral, numa saída de um colégio, é assustador. Então eu acho que o concerto, né? Concerto com S, quer dizer, né? Concerto musical, ele tem que começar nessa infraestrutura, melhorar as pessoas. Ou não deixar danificar para ter que consertar. Não né? deixar danificar. Agir de forma preventiva. Não deixar danificar. Né? Porque não adianta você ter o melhor homem na presidência da República, o melhor homem no governo do Estado, que como dizem, né? O mal do Brasil é o brasileiro, né? Tem aquela piada muito antiga que foram reclamar com Jesus porque colocaram no Brasil as praias mais bonitas, Sem vulcão. Não tem vulcão, Furacão. não tem terremoto, não tem nada. Foram reclamar com Jesus, por tabela com Deus, que igualdade era essa? Aí Jesus respondeu o seguinte, olha... Espera o povinho. Espera para você ver o povinho que eu vou botar lá. Eu posso falar isso porque eu sou brasileiro. Então, Nós somos. eu vejo isso. Então, é um meia-culpa que a gente, percebendo, tenta não deixar isso virar uma bola de neve, educando melhor os nossos. Educando, filho, educando. Né? Trazendo para perto, mostrando, olha só, meu filho, você pode ir pelo Easy Way, pelo caminho fácil, que é essa porta larga que está aqui, ou você pode ir pela porta estreita, você vai ter mais dificuldade, mas quando você chegar lá no seu objetivo, você vai ver que os horizontes se alargam. Você sofreu um pouquinho. Ô Falcone, mas veja bem. Tem uma recompensa. Veja bem. Eu tive o privilégio, né? Privilégio de ser aluno não só do... Um dos 5 grandes pianistas eruditos brasileiros, Arnaldo Estrela, como um dos grandes professores de piano do Brasil. Tanto que na final da década de 60, princípio da década de 70, a hora-aula dele era um salário mínimo. A hora-aula. Que coisa. O cara era bom mesmo, né? Ele formou uma pleiade de pianistas, enfim. Mas eu era jovem, né? Eu era jovem, sem conhecimento das coisas, enfim. Veja bem onde chega a coisa. Um dia ele virou-se para mim e disse, Marco Aurélio, leia, quer dizer, compra a partitura e leia sozinho o concerto número 1 de Tchaikovsky para piano e orquestra. Parirari, ta, 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 ta. Tudo bem, só de piano são 172 páginas, são milhões de notas, né? Muito bem. Eu era muito Caxias no piano, ficava 7, 8 horas por dia, de domingo a domingo. Levei uns 8 meses para botar aquilo nos dedos, decorar aquela coisa toda. Quando eu achei que estava bom, falei, professor, eu já sei. Ele falou, então toca para mim.
peguei, pereré, pipi, papapá, porque é uma obra dificílima, né? E é lindo, né? Sim. Quando eu terminei, ele disse: você precisa procurar um psiquiatra, um psicólogo e fazer yoga. Não, sério? É mesmo? Sério. Ele tinha uma casa aqui pelo lado do Caxambu, porque ele morava no Rio, né? Mas ele tinha uma casa aqui de final de semana. Eu fiquei com ódio do homem. Eu falei: procurar um psiquiatra, um psicólogo, fazer yoga? O que houve, mestre? Ele disse. Ele pegou, abriu lá as 172 páginas. Este si aqui é um si B4 e você tocou si bemol. Você errou uma nota. O pior, o Falcone, graças a Deus eu calei minha boca, né? Porque ele tinha tocado aqui na Sociedade Artística Vila Lobos dias antes. Tocou até Vila Lobos também. Errou pra caramba. Quer dizer, o senhor está reclamando de mim de uma nota? O senhor errou 200 semana passada? Eu fiquei quieto. Mas eu achei aquilo injusto, né? Falei, eu errei uma nota. São milhões de notas. Milhares de notas, né? 172 páginas. Hoje, meu querido, com meus cabelos brancos, com a minha idade, eu entendo perfeitamente qual era a psicologia dele. O seguinte, se ele não reclama de uma nota que eu errei, dias depois eu estaria errando 2. Um mês depois, eu estaria errando uma linha inteira. Tempos depois, eu estaria errando uma página e no final de tudo, a música inteira. Eu ia virar um pianista porco, não é? Então ele fez questão de me receitar um tratamento psiquiátrico porque eu errei uma nota. Na hora eu não entendi. Eu quis ser desaforado com ele e enfrentá-lo. Ah, mas você tocou anteontem, errou uma porção que eu vi, fiquei na minha. E eu tinha o quê? Meus 17, 18 anos? Até entendeu o porquê, né? Mas, claro, se ele deixa passar aquela... Eu tenho um caso parecido com esse dentro de casa. Meu filho Dudu, narrador esportivo, 14 anos de ESPN, TV Globo Juiz de Fora para 150 municípios, EPTV, enfim. Foi para a ESPN, ficou esse tempo todo. Há um tempo agora não renovou o contrato e foi contratado por um pessoal que está com uma tecnologia nova de transmissão de futebol via streaming, que é a DAZN. E essa DAZN fez uma parceria, pelo menos até março, com a Rede TV. Então transmitiram, acho que ontem, Corinthians e Racing, a Academia do Futebol Argentino. Aliás, eu vi. Viu, Eu né? vi. Então a narração foi dele, porque foi com exclusividade para o Brasil inteiro. Muito bem. Esse menino, quando começou a carreira, telefonou para mim, depois do seu primeiro evento esportivo transmitido pela televisão, que eu estava vendo. Ele perguntou: e aí, gostou? Eu falei: meu filho, estava uma merda. Ele ficou muito triste, ficou lá todo amuado, né? Depois ele me telefonou, falando que tinha entendido o porquê daquilo. E voltando ao jogo de ontem, ele bateu por 10 minutos a audiência da TV Globo na cidade de São Paulo. Em São Paulo? São Paulo. São Paulo. 10 minutos. 10 minutos. Isso é um troféu de ouro, né? E foi a maior audiência da Rede TV desde 2014, se eu não me engano, 2013. Por aí. E a primeira transmissão dele foi uma merda. 10 minutos ele bateu a Rede Globo em São Paulo. São Paulo. Então, a melhor coisa que a gente faz é falar a verdade. A gente fica vermelho uma vez, mas não fica amarelo para sempre. No mínimo, quando você reclamou com o teu filho que estava ruim, ele não gostou, né? Não, na hora ele não entendeu. Seu, né? Mas não foi aquilo que eu vi. Aí ele falou: deixa eu ver o que o meu pai quis dizer, né? E está lá, e é o maior orgulho da gente ver que a coisa funciona. E no seu caso também eu tenho certeza absoluta que funcionou, né?
O senhor é compositor, pianista, Arranho arranjador. Arranho tudo. Não, arranjador é um Arranho tudo. negócio muito difícil, né, maestro? Ter a noção de como fica, né? Se eu ouvir alguém fazendo um solo de piano, bacana. O cara pode fazer o solo com a mão direita só, não pode, maestro? Pode, né? pode. Agora, quando ele vem e bota o acompanhamento na mão esquerda, Já é o detalhe. não é isso? Porque, veja bem, Falcone, até eu fiz uma homenagem a uma amiga minha um dia desse. Você tocando um simples parabéns para você. Na mão direita, tá? Se você caprichar e ter inteligência nas harmonias, você transforma aquilo num negócio muito bacana, viu? É verdade, não é porque eu faço o solo com a mão esquerda, não é isso ou não? O solo com a direita. O solo com a direita. Bom, pode variar. Mas não é todo mundo. Normalmente, mão direita, mão esquerda. A gente enche de sonoridade e a gente usa os compassos que a mão que faz o solo dita para a mão que vai fazer o acompanhamento. Então, geralmente, as variações do acompanhamento são dentro dos compassos do solo, não é isso? Olha, o Falcone, às vezes, né, os arranjos musicais, quer dizer, instrumentais, das meninas cantoras de Petrópolis, era tão fantástico que os meus tecladistas perguntavam, ao final do show, né? Será que aplaudiram as meninas ou o arranjo? Mas é Porque isso. o arranjo é tudo, entendeu? O arranjo é tudo. O arranjo é que diz como é que a coisa vai se comportar em conjunto. Às vezes uma musiquinha sem vergonha, você com um bom arranjo, Aparece, né? fica uma obra de arte, né? Nesse tempo todo, o senhor foi convidado alguma vez para produzir algum tipo de obra maior, uma ópera, uma sonata, Eu fiz até um trabalho mais difícil, Falcone. sinfonia? Eu fiz uma obra até mais difícil do que isso. E foram uns 3 anos de trabalho, mais ou menos. 3 anos? 3. E trabalho diário. Botar música nos 150 salmos da Bíblia. Não foi brincadeira. Meu Deus. Quem me encomendou esse trabalho foi a Simbra, que é Conferência de Intercâmbio Monástico do Brasil. E hoje, todos os dias, em vários mosteiros da Ordem dos Beneditinos, pelo Brasil todo, de manhã e de tarde estão cantando a minha música. seu arranjo. Estão rezando por mim. Que doideira, Mas música, né? 150 salmos, e tem uns que são longuíssimos, né? Mas como é que faz isso? Porque eu sei que, por exemplo, a partitura tem não sei quantas linhas, né? E a gente lê assim, de cima para baixo, o sincronismo entre os instrumentos, a coisa toda, não é isso? Sim. E como é que vai fazendo isso? Não, esse... Ensaia aqui, ouviu, tá bom, aí vai, escreve, é mais ou menos isso? Essa minha obra até que ela foi simples no sentido que ela foi feita para órgão e voz humana em uníssono, sem abrir em vocal. Olha. Né? Mas você musicar 150 salmos e não fazer o segundo igual o primeiro, quer dizer, ter a criatividade, foi dose para leão, mas fiz. Isso é um negócio muito bacana, né? É. A gente que é leigo, então, não consegue mensurar o esforço, né? É verdade. Saiu dali da frente do piano e da frente da partitura, ainda continua na cabeça, né? Tentando achar uma solução para Você vê o seguinte, quando Bento XVI esteve no Brasil, porque na minha casa funciona assim, eu tenho o box onde eu tomo banho, né? É tipo um close e tal, e mais adiante está a minha tela de TV. Eu sei que o Papa Emérito, né, Bento XVI, estava em São Paulo, celebrando uma missa, e durante a missa, um monge lá de São Paulo cantou uma música. E eu tomando banho, escutei aquilo, eu falei, engraçado, eu conheço isso.
eu conheço essa música. Conheço, tem ela até na cabeça. Fui para a casa das meninas, baixei aquele arquivo todo, sabe? Vi uma por uma. Falei, não é possível. Da onde que eu conheço isso? Até que depois de dias eu cheguei à conclusão que a composição Era sua. Mas consegue lembrar assim, maestro? Consegui depois de uma semana. É como se fosse filho. A gente bate o olho e por qualquer som ou por qualquer coisa... Não, eu levei uma semana, porque eu sabia que eu conhecia, mas como eu já tinha feito aquilo... Não, e são muitas foi em coisas, 86 que eu concluí essa obra, né? Aquilo ficou para mim meio esquecido. E quer dizer, quando eu ouvi, eu falei, engraçado, eu já ouvi isso em algum lugar, mas era meu. São umas coisas curiosas, né? Pode ter 20 crianças, né? Se tiver um filho da gente, ele falar, pai, a gente sabe exatamente que ele está ali, né? É ele. Uma confusão danada. A sua memória continua excelente para as coisas, Graças né? a Deus. Da profissão principalmente, né? Apesar de tudo. Qual é o momento em que o senhor mais se emocionou ao longo dessa grande carreira? Olha, Falcone, eu tive momentos muito grandes, né? Mas os momentos emocionantes foram, às vezes, para meia dúzia de pessoas, sabe? Sabe qual é o momento emocionante para o maestro? Porque o grande conflito entre maestro e músicos é porque o maestro tem uma coisa na cabeça e os músicos outra. E o maestro, como é o chefe, ele quer que faça o que ele tem na cabeça. Entendi. E isso é muito difícil acontecer. Então, às vezes, meu querido, mediante uma partitura e numa missa pequena, você dá uma missa, por exemplo, né? Você dá uma missa, onde tinha meia dúzia de pessoas, 12, 15, 20 e tal. Aquilo que eu tinha na cabeça, as meninas faziam. Aqueles eram os grandes momentos. Entende isso? Entendi. A sua criação conseguia ser entendida e interpretada. Olha, nós temos em rede nacional, já catalogados, quase 400 programas. Com a Hebe nós fizemos mais de 20, com o Raul Gil mais de 25. Enfim, não teve TV que nós não colocamos os pés. Os direitos autorais são seus? Estou esperando até hoje. Não, eu estou dizendo, mas o direito à imagem é seu. Eu tenho com cada menina que participa ou participou, um contrato com os pais que eu posso exibir a imagem. A qualquer tempo e qualquer hora. Mas... Não, eu pergunto pelo seguinte, essa baita videografia, a gente pode utilizá-la hoje? Está aí na internet. E se a gente resolver fazer um programa das meninas cantoras aqui, mostrando um programa por semana? Do que Você existe? decide. Estou pronto. Você decide. Você vê uma coisa, temos tempo? Temos. Temos? Para o senhor, sempre. As meninas cantoras de Petrópolis gravaram com uma das maiores figuras da produção musical mundial, o quinto Beatle, George Martin. Foi o cara que, digamos assim, inventou os Beatles. Colocou eles nos trilhos. Os arranjos, aquela coisa toda, teré, tororó. Muito bem. Em 97, né, ele decide que o último CD dele, George Martin morreu tem uns 2 anos, Sim. mas ele já sentia a perda da audição. Alto, esguio, cabelo branco, já meio cortado curtinho. Então ele decidiu que não ia gravar mais, ia fazer o último trabalho dele. E incluiu as meninas nesse CD chamado In My Life, onde está Sean Connery declamando, Celine Dion, Phil Collins, atores que nunca cantaram na vida, como aquele que faz o Máscara, não sei o nome dele. Jim Carrey. Jim Carrey. Aquele outro que fez uma babá quase perfeita, fala o nome dele também. Parece que já morreu. Morreu. Suicidou. Suicidou-se. Fez Robin Williams. Pois ele também cantou, quer dizer. E ele incluiu na 7ª faixa
As meninas cantoras de Petrópolis cantando Ticket to Ride. Muito bem. She's got a ticket to ride, but he don't care. She's got a ticket to ride. Tal. Este CD, senhor Falcone, But she don't care. É. Ela não liga, ela não liga. este CD foi comercializado mundialmente. Foi vendido em Caxias, em Nova York, em Hong Kong e tal. E nos chegavam uns envelopes de um papel super caprichado da editora em Londres, dizendo para a nossa empresa, né? Olha, o senhor tem tantas libras para receber das vendas de tantos CDs e tal. E aí na época era por fax, né? Não tínhamos internet. Nós então perguntávamos em inglês: ah, muito obrigado, aonde está esse dinheiro para receber? Estou esperando a resposta até hoje. Nem um centavo. Que doideira. Nem um centavo. Mas, maestro, agora o nosso tempo se esgotou. É finito. Queria agradecer profundamente o seu tempo disponível. Eu que aqui. agradeço. Eu tenho certeza que eu estou privando o mundo de alguma criatividade, porque eu sei que quando o senhor está na Casa das Meninas, está naquele piano maravilhoso lá, aquela obra tecnológica, né, que as pessoas não têm a mínima ideia, que simula, né, qualquer sonoridade de qualquer órgão. Ele simula, musical. não, ele cata lá e traz para cá. Ele faz o download, é impressionante, né? Queria agradecer essa sua privação de presença lá no Aliás, eu momento. tenho, antes que termine mesmo, né? Estamos esgotados no horário. Um dia você ir lá com o seu cameraman, Getúlio, não sei quem, É o Getúlio. e mostrar esse instrumento pro pessoal de Petrópolis. Não faz a mínima ideia, Porque né? não A é uma grandiosidade daquilo. coisa né? tão miraculosa da tecnologia, sabe? E que as pessoas não sabem que aquilo existe. Faça um programinha lá comigo. Eu fui muito mais produtivo, ao invés de comprar uma Mercedes nova, comprar aquele piano. Não foi, não é Custa mais do que a verdade? Mercedes. Maestro, que bom recebê-lo. Saúde. Prazer, meu amigo. Saúde, que Prazer. a gente nunca se prive da sua criatividade, Muito que obrigado. isso aí não tem preço no mundo. Muito obrigado, filho. Né? O dinheiro, ele é muito bom, mas não é tudo, né? A realização. A realização né? está Você na frente. Está satisfeito com o que fez, né? Olhar a Isso obra. vale. Dá, muito mais não do dá que ouro. vontade de morrer, mas dá vontade de, se algum dia a gente morrer, o que vai realmente acontecer, ir em paz e com aquele sentido de missão cumprida. Exatamente, concordo com você. É isso. Concordo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Pessoal de casa, vejam a entrevista, ela vai ser exibida aí com uma frequência grande para que vocês possam observar todas as nuances da personalidade desse que é o maior divulgador da cultura musical em Petrópolis, através da sua realização com as meninas cantoras, através da sua obra pessoal, musical. E vamos prestar atenção, né? Você, quando vai comprar um telefone, cuidado com as falsificações. Compre um telefone com procedência. Vejam-me nas reprises e aproveitem a entrevista com o maestro Marco Aurélio. Um grande abraço. TVC 16. Aqui você se vê.
Queridos amigos, inicia-se agora uma grande viagem no tempo, voltando a mais de 2000 anos. Com a palavra, o presidente do lar Dom Inácio